queridos. Glória a Deus. Amém? Deus é bom o tempo inteiro. Tenho certeza que Deus está neste lugar e vai falar contigo, querido. Tenho certeza disso. Não sei o que aconteceu no computador. Não sei. Ney, louva só com uma música, por favor. Aleluia, é forte, hein, querido? Dia e noite eu te amaria. Isso é forte. Isso é forte. Vamos abrir, querido, a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler o 10. Eu vou pedir para que uma voz forte daí do banco possa levantar e
dizer o versículo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Isto, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Glória a Deus, queridos. Esse versículo, ele é muito lindo, ele é muito bom, é um versículo maravilhoso, aonde Deus está falando que vai suprir, e ele faz muito sentido quando a gente lê o 8, ele diz assim no 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, para que vocês transborde em toda boa obra. Para que vocês transbordem em toda boa obra. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, amém? Eu espero que esse amém, no final, seja um amém bem mais empolgante do que você doou agora. Eu espero isso, porque é essa a expectativa que eu estou nessa noite, de que a gente está semeando, estamos sim fazendo a obra do Senhor, e Ele mesmo suprirá todas as necessidades, Ele mesmo fará com que tudo seja bom e perfeita, através da sua graça, para a sua obra. Então, querido, eu espero mesmo que você esteja na melhor expectativa que você possa ter e imaginado que Deus tem para fazer nesta noite. Aquilo que Deus tem para fazer contigo, querido, e comigo, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. E eu quero dizer isso, querido. Eu quero profetizar nesta noite sobre você. Deus, Ele faz com que nós sejamos humildes para buscá-lo em toda situação que possa acontecer, para que quando formos semear, possamos colher o melhor fruto, o fruto bom, um fruto que seja apetitoso e que dê consistência à nossa vida, à nossa caminhada. E queridos, quando eu começo a me deparar, eu já falei isso para alguns irmãos, eu quero estudar tudo o que aconteceu em Cafarnaum, todas as vezes que Jesus passou por Cafarnaum, e não só por ali, mas por todo aquele vilarejo ali. Eu achei espetacular, e eu acredito, querido, que todas as vezes, assim como foi em Cafarnaum, todas as vezes que Jesus passa no meio do seu povo, algo sobrenatural acontece. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E olha só, querido, Lucas capítulo 5, versículo 12. Abra aí, querido. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lê para mim, Marcelo, por favor. Pode? Volta a parte B, vai. Aí, amém. Aleluia, querido.
E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me, podes me purificar-me, em algumas outras versões. Querido, se você vê, Jesus tinha acabado de recrutar aquele que seria o edificador da igreja. Versículos antes vai dizer que Jesus teve um encontro com Pedro e disse: ainda, querido, que você não possa perceber, hoje você pesca peixes, amanhã você será um pescador de vidas. Jesus tinha acabado de chamar Pedro, recrutar Pedro. Sabe o que eu quero dizer, querido, nesta noite? Que momentos antes, Jesus tinha te recrutado para você estar nesta noite, neste lugar. Jesus já tinha programado, já tinha elaborado tudo para fazer o teu recrutamento. Olha só, querido, para que você tivesse as maiores experiências que Ele pode te dar. As maiores experiências do Senhor, Ele quer te fazer, Ele quer te mostrar, Ele quer te dar. Olha só, Ele vai depois que atraca o barco, caminhando, encontra com o leproso. Aí, querido, começa a história. Ao meu ver, talvez a primeira situação em que Deus mostra o poder dele para Pedro. Ao meu ver, é a primeira, porque logo ali, depois que ele sai, ele vai e encontra com um leproso no meio da multidão. E olha só, querido, para você que não conhece o que é lepra, a lepra hoje é a hanseníase. A hanseníase nos dias de hoje. E o querido, engraçado, o interessante é que a lepra de hoje é diferente desse ano, da década em que está sendo falado aqui, do momento contemporâneo que está sendo dito aqui. A lepra não tem nada a ver com o que a gente ouve hoje, porque hoje, se alguém falar assim, eu tenho hanseníase, tudo bem, vai para lá, se cure, não precisa, ter tanta preocupação, porque ela tem cura. E assim é. Só que naquela época, querido, quem tinha lepra não tinha a medicina do dia de hoje. A lepra causava morte. Só que era muito pior do que a gente imagina. Ok, causa morte como uma doença igual nos dias de hoje. Porém, aquela doença trazia vergonha, fazia com que você se humilhasse e fosse humilhado. Começa o primeiro processo de um homem. A lepra faz com que ele se humilhe e seja humilhado. Já não basta ele mesmo se humilhar, os outros ainda o humilham. Ele precisava ser expulso de casa, era isso que acontecia. Ele era obrigado a sair de casa, e ainda por cima, eu não sei se foi a pastora Simone, alguém pregou isso aqui também, dizendo que ele tinha que gritar. Foi você, pastora? Não? Não sei quem pregou, mas alguém pregou isso. E eu procurei saber se era verdade, e é verdade. Ele tinha que sair de sua casa, forçado a sair, e gritando: leproso, impuro, ei, eu sou leproso e impuro, para que ninguém chegasse perto dele. Ei, eu sou impuro, eu estou contaminado, sou leproso. Sabe, querido, além de se humilhar, ele ainda tinha que ver as pessoas o humilharem. Aquele homem com lepra, ele tinha que fazer esse processo. Eu sou leproso, eu estou imundo.
Só que o caminho dele não parava por aí. Além disso, além de ele não poder ficar no local dos seus parentes, no local da sua comunidade, ele ainda tinha que sofrer mais um pouco. Ele precisava ir para um local específico onde todos os leprosos ficavam. Aonde todos os leprosos ficavam. Ele tinha que sair de sua casa, de sua parentela, pegar as suas roupas, e ainda tinha roupas específicas, botar ali atrás, caminhar gritando: sou leproso, sou impuro, e estou indo para o meu lugar de morte, aonde todos os leprosos estão reunidos. E ainda era pior. Se o vento estivesse soprando em favor da cidade, aquele grupo de leproso tinha que sair e ir para outro lado para o cheiro não chegar na cidade. Ah, querido, só que existe uma diferença. Existe um ponto que isso é lindo. Em nenhum momento em que nós lemos o versículo vai dizer: Senhor, me cura. Vai dizer: Senhor, me limpa. Senhor, me purifica. Purifica, ataó no grego, significa me limpa para me levar à casa do rei. Olha só a diferença do significado dessa palavra. Ele não pediu para ser curado, ele pediu para ser purificado. Me limpa, o significado, me limpa para me levar à casa do rei. E aí começa a fazer sentido o versículo que nós lemos, 12, aonde ele vai dizer para me purificar. E Jesus, o observando, indo ao encontro dele, caminhando, como em algumas outras passagens, como Marcos vai dizer a mesma coisa, caminhando, o toca. Quando Jesus toca no leproso, querido, para ser referência, ele faz com que um leproso, ao ser tocado, seja referência para o mundo inteiro. Pega essa visão. Eu acredito que o Rufino pegou. Quando ele toca numa pessoa que pede para ser purificada, ela vai virar uma pessoa para ser referência para o mundo inteiro. Começa a pegar a visão, querido. Começa a pegar essa visão. O que Deus está querendo fazer com você e comigo nesta noite é nos tocar, para que a nossa história não fique somente dentro de nós, mas ultrapasse as barreiras dessa nação, para que ultrapasse as barreiras de qualquer lugar, de qualquer portal de cidade, para que todos conheçam quem é o Deus que serve, que nós servimos, para que todos conheçam quem é aquele que faz um milagre sobre todas as coisas. Ainda que tudo pode parecer ao contrário, ainda que eu tenha que caminhar gritando que eu sou impuro e indo caminhando para o lugar de leproso, para o leprosário, quando Deus toca, Ele toca para mudar uma vida, para mudar um homem, para mudar uma mulher, de uma vez por toda. Aí, queridos, Ele começa a falar com seu servo. Ei, não conte a ninguém. Queridos, eu não sei como, mas você entendeu a história que eu acabei de contar?
ele tinha que sair gritando que era impuro, ele tinha que sair da sua casa e ir para o local do leprosário e esperar a morte acontecer. Aquele homem não estava no leprosário, aquele homem estava no meio da multidão. A Bíblia vai dizer que quando um leproso estava por ali, no meio de todos, ele poderia ser morto, porque ele estava cometendo um ato errado, e ele poderia ser morto por todos. Não me pergunte como, mas aquele leproso estava no meio da multidão, e ninguém fez nada. Sabe, querido, talvez você está no meio de uma multidão, igual aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, e talvez você está precisando ser purificado, veio neste lugar para ser purificado. Tem uma multidão aqui que está do teu lado, mas não tem a noção de nada do que está acontecendo contigo, e não tem ninguém para te julgar do que você fez ou deixou de fazer. Naquele momento, aquele leproso, ele estava invisível com a sua lepra no meio de todo mundo, porque não me pergunte por que aconteceu. Não me pergunte, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu creio que Deus tinha um encontro com ele. Lembra de Pedro que foi recrutado antes? Aquele ali tinha que ser recrutado para ser uma luz no meio dessa palavra todinha. No meio de todos os capítulos da Bíblia, ele foi dito em todos os evangelhos, os primeiros 4 evangelhos. Nos primeiros 3 evangelhos foi citado esse leproso. Aí, querido, sabe o que eu começo a entender com isso? Que Deus te trouxe aqui, você está machucado, rasgado, ferido, imundo, cheio de situações, ninguém sabe o que está acontecendo contigo, só Deus sabe, mas Ele está dizendo nesta noite: ei, eu quero te limpar, para que você entre na casa do rei. Ei, Taó. Mas aí entra o outro porém. O outro porém, querido, é que no meio da multidão, lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma multidão, e a Bíblia citou só ela que conseguiu tirar a virtude do Senhor Jesus. Lembra do leproso aqui agora? No meio de uma multidão, Jesus vai e cura e destaca ele para todas as nações. No meio de uma multidão, querido, tem o médico dos médicos, tem aquele que traz a cura em qualquer circunstância, tem aquele que faz o morto reviver, tem aquele que faz a sentença cair por terra, tem aquele que faz o condenado ser liberto. Mas o porém, assim como aconteceu com a multidão, nem todos queriam ser curados, nem, melhor dizendo, nem todos queriam ser purificados. O único que chamou a atenção de Jesus naquela noite, naquele dia, foi o leproso, em busca da purificação. Querido, o que eu não quero nesta noite é que você seja um na multidão, ou seja somente a multidão. O que nós não queremos aqui é que você fique como uma multidão, sem observar nada que acontece em volta de nada. Está aqui o irmão precisando de uma ajuda, e ninguém olha, ninguém consegue perceber que esse irmão está precisando de ajuda. Está aqui o irmão que está doido para conhecer Jesus, e não tem ninguém que olha, ninguém que traz, mas é uma multidão para atrapalhar a presença de Deus.
É uma multidão que atrapalha aquele homem de chegar até Deus e conhecer Deus. Lembra do culto do amigo? Uma multidão, inclusive aqueles que queriam condenar Jesus, estavam dentro da casa impedindo aquele paralítico de chegar até Jesus e teve que descer pelo telhado. Tem uma multidão que atrapalha. Eu não quero que você seja multidão. Nós não queremos que você seja multidão. Nós queremos que você seja a salvação desse mundo. Nós queremos que você seja a salvação do mundo. Ah, Senhor. E foi assim, querido, que continuou a história do leproso. Quando Jesus toca e ele é curado, e ele diz: ei, não fale nada, não fale nada. Eu começo a perceber que se ele levanta a sua voz para falar: eu era leproso e fui curado agora, daria ruim naquele lugar. Eu vou dizer assim, nos dias de hoje, como a gente gosta de dizer, né? O mal ia acontecer. Talvez, querido, se você disser algo, pode ser que as pessoas vão querer te condenar, vão querer matar você, vão querer acabar com a sua fé, vão querer destruir aquilo que você está semeando. Quando a vitória, querido, está nas suas mãos, é tempo de você ficar em silêncio. É tempo de você ficar em silêncio e esperar todo o adubo penetrar na semente, para que a raiz, quando começar a nascer, nasça forte. É necessário ficar em silêncio nos momentos em que o milagre chega na sua mão, e na hora certa você poder contar. E ele fala assim: vai até o sacerdote, conte ao sacerdote, leve as ofertas de Moisés, mencionou, e espere ele te dar a sentença. Dizer que está curado. Começa a história aqui, querido. Há um parêntese nisso aí. Eu vejo muita gente pregar aqui em cima, e eu sou testemunho disso. Quando dizem assim: pare de ficar falando da sua vida, pare de dizer da sua vida. Eu abro um parêntese para esse silêncio. Aquilo que você era e foi lá atrás, ele só serve para ser testemunho, querido. Aquilo que você foi lá atrás e era, ele é testemunho. Ele não é pregação. Pregação do teu testemunho você dá com a sua vida. É com a vida que você mostra aquilo que você foi liberto lá de trás. E aí, querido, o que tem mais acontecido é as pregações em que não sai do passado. Quando é para ficar em silêncio, é para que você esqueça o passado, seja testemunho, para que você não tropece por ele, para que você edifique pessoas. Mas quando se fala fique em silêncio e prossiga, vai até o sacerdote, isso quer dizer outra coisa. Isso quer dizer que é para você fazer ou para você falar o que Jesus está fazendo em você.
É o que Jesus fez em você, o que Jesus está fazendo em você que tem que ter ênfase, não o que o diabo fazia com você. Não é o que o diabo fazia com você, é o que Jesus está fazendo com você. Ah, querido, se eu for ficar contando da minha vida aqui, eu nunca vou falar do que Jesus tem para você. Alguém iria saber que Taor era para ser limpo para entrar na casa do rei? Não, porque eu estaria falando do meu passado. O passado é para que você viva todos os dias sabendo de onde você foi tirado. Ah, papai. E para finalizar, querido, até acabou aqui, olha que maravilha. Ainda bem que a gente prepara, né? Até acabou a bateria. E para finalizar, querido, há uma grande diferença quando você começa a entender o significado do sacerdote, de ir até a casa do sacerdote e contar para ele aquilo que aconteceu, para que ele te fale se você foi puro ou não, limpo ou não. Existe uma diferença. Foi pregado até ontem aqui, foi falado ontem aqui. Isso daqui, querido, é um templo. Isso daqui é um templo. Dentro desse templo de 4 paredes existem pessoas, vidas. Existem pessoas e vidas que são importantes. Não é a parede que é importante. O que é importante é você aqui dentro. Não estou falando de Deus. Deus é soberano em tudo. Eu estou falando de você aqui. Deus nunca enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por causa do pecado. Ele morreu por causa do pecador. Não interessa o pecado continua na humanidade, mas o que ele quer tirar é as vidas daqui da humanidade. É diferente. Então não é o templo que é importante, é você que é importante. Sendo você importante, querido, passo eu agora a ser o templo do Senhor, não é isso? Né, Andressa, que você pregou ontem? Passo eu a ser o templo do Senhor. Sendo eu o templo do Senhor, já não é mais importante eu, porque não é essa carcaça importante, mas o Deus que vive dentro de mim. Você aqui dentro, o que tem importância é Jesus que vive dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você. Se não for para ser assim, querido, você está no lugar errado. Você é apenas uma parede igual a essa. Ou o Espírito Santo tem a importância dentro de você, ou então não adianta, somos mais um na multidão. E aí quando ele diz assim, vai até o sacerdote, fale com o sacerdote, o que ele quer dizer? É que ele quer que o sacerdote testifique o que Jesus fez na sua vida e se cumpra a Taor, o grego de purificar-me, e se cumpra, seja limpo para entrar na casa do rei. O que ele quer dizer? Vai até o sacerdote e mostre e se apresente. Deixe Jesus limpar a sua vida. Chegue até o sacerdote e testifique isso. Aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não seja mais um na multidão. Seja aquele em que Jesus recrutou, em que Jesus chamou para ser a diferença em toda essa nação. Aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu acho que é a primeira vez que eu prego falando isso. A gente sempre faz mensagem que a gente se desdobra para comover até chegar no final e fazer o apelo. Aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. Fique limpo e venha morar na casa do rei. O que o diabo fez foi querer te expulsar do teu lar. O que Jesus está fazendo é te trazendo para o lar.
Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.